Olá, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar por que você tem o direito de estar pessimista e merece ter o seu pessimismo acolhido. Porém, cuidado, você tem toda a razão de estar pessimista, mas esse pessimismo não pode se transformar num niilismo. Antes de falar do vídeo, peço que você ajude a contribuir com o engajamento do canal, curtindo, comentando, compartilhando, indicando o vídeo para outras pessoas, ativando o sininho, enfim, tudo isso ajuda demais. Se você puder, também ajuda no financiamento coletivo, seja através do Apoia-se, cujo link está aqui na descrição, isso ajuda demais, tem apoio de todos os valores, mensalmente. E se você não quiser contribuir mensalmente, mas quer deixar uma contribuição, ajuda contribuindo pelo Pix, que o QR Code está aparecendo em algum lugar aqui na tela. Valeu, simbora pro vídeo. Então, pessoal, diante do contexto bastante difícil, é normal que a gente se depare com um certo sentimento de pessimismo, de falta de perspectiva política de futuro, não tanto na questão individual, mas também pode se refletir na questão individual e muitas vezes se reflete também. E como vocês sabem, diante desse contexto onde você tem crise climática, diante de setores da burguesia, especialmente o agro, que estão destruindo o meio ambiente e levando a gente para um caos climático, onde as instituições, o governo de esquerda, etc., não fazem nada de efetivo, ainda dão o maior plano safra da história para o agro, destruir o meio ambiente e continuar destruindo, enquanto a gente vê o caos, convive com o caos e tem a sensação de que muita pouca coisa pode ser feita. Por outro lado, você também tem um avanço substancial com um governo dito de esquerda, muitas aspas, porque o governo... Você tem que chamar o governo do PT de esquerda, porque senão vai ter uma choradeira generalizada. Vai aparecer um petista dizendo que não, mas porque não está chamando o PT de neoliberal. Então, o governo petista de esquerda que está aplicando um programa bastante neoliberal, profundamente neoliberal, que está atacando coisas que nem Paulo Guedes teve a coragem de atacar, como o BPC, como os pisos constitucionais da saúde e da educação, e não porque Paulo Guedes não teve coragem de atacar, porque Paulo Guedes é uma pessoa boa, maravilhosa, nada disso não. Certamente ele não fez isso porque ele não conseguiu, achava que não ia conseguir, mas quem melhor para conseguir do que um governo que se passa por esquerda, silencia, apazigua as críticas, faz com que os críticos sejam silenciados e passe a boiada que, se fosse Bolsonaro passando, iria gerar uma grande comoção nacional por parte de diversos setores da esquerda que hoje estão caladinhos, chamando ajuste fiscal, ataque ao BPC de governo de esquerda. Né? Então, quando você vê isso, a sensação é de desespero, é de pessimismo absoluto, é de tristeza absoluta, é de uma falta de perspectiva de futuro e medo do futuro concretamente reais. Essa história que a gente tem que falar de mas é porque é o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. A vontade para onde? A real é que não basta ter vontade, porque infelizmente você tem uma esquerda hegemônica que está tocando um projeto de Paulo Guedes e de Temer, silenciando os críticos, boa parte da esquerda fazendo escudo ou passando pano para esse governo, que está atacando os mais pobres. E, infelizmente, os setores que criticam o governo ainda são muito minoritários, a ponto de que sua vontade é insuficiente para produzir algum efeito efetivo político. Isso, obviamente, gera um pessimismo muito grande e não é para menos. E não é para menos. O que a gente tem que avaliar é como não deixar esse pessimismo se transformar num niilismo político. Eu, como vocês sabem, sou uma pessoa que, diante dessa realidade, estou muito pessimista. Estou bastante pessimista. Sou bastante pessimista. Mas como o Jones falou no vídeo dele de debate com a senhorita Bira, eu sou um pessimista que procuro ser responsável. O que isso significa dizer? A minha percepção de que o futuro vai ser ruim não é meramente um desejo pessoal. Não é meramente uma visão negativa do mundo. E nem isso significa que eu torno isso uma profecia autorrealizada, né? Ou seja, vamos lá. Eu tenho compreensão de que a conjuntura política no Brasil, ela é muito ruim. E não só no Brasil, no mundo inteiro. Ela é muito ruim, ela é muito difícil. A extrema-direita avança, as esquerdas recuadíssimas, fazendo um papel de direita, de uma direita racional, equilibrada e assim por diante. Uma esquerda radical, na maioria dos lugares, muito insuficiente, muito aquém do suficiente para influir efetivamente na política,
concreta. Porém, ainda que o futuro pelas próximas décadas pareça, e acredito eu, vá ser bastante difícil, isso não deve me levar a achar acabou, que é o fim, que estamos perdidos, lançados à própria sorte e à impossibilidade concreta de qualquer transformação efetiva. Eu não acho isso. E não acho isso de verdade. Quando a gente faz história, no curso de história, com todos os defeitos que tem no curso de história nas universidades, você percebe uma coisa muito importante, que é, às vezes, quando as coisas parecem que não vão mudar, mudam. Isso significa que vai mudar? Não. Significa que não vai mudar? Também não. Porque o futuro, ele não é previsível. Existem níveis de previsibilidade, onde você pode fazer análise de conjuntura, onde existe método para isso, existe dados e pesquisa científica para alicerçar essa projeção, mas uma projeção nunca é uma previsão. E nem você pode, que faz uma previsão pessimista para o futuro, tomar essa análise de futuro, essa análise de conjuntura para o futuro, como algo que tem que acontecer, porque se não acontecer, você está errado. Pelo contrário, você tem que torcer para estar errado. E existe uma função, inclusive, da reflexão pessimista, que aqui eu tento dialogar um pouco com o Benjamin, que é o pessimismo revolucionário. Muitas vezes, analisar as coisas com um grau da sua maior radicalidade, de destrutividade, de poderio de nos oprimir, de nos jogar numa situação de exploração, de opressão, de perdas políticas, nos serve para nos prepararmos para o pior. Mas mais do que isso, quando uma situação é neste nível desesperadora, é preciso expor concretamente o desespero. É preciso acolher o pessimismo das pessoas. É preciso acolher a falta de perspectiva de futuro das pessoas, ao invés de querer impor a elas que elas fiquem otimistas, que elas vão trabalhar pela vontade da razão, pela vontade da ação, e que elas têm que militar, e têm que se organizar, e têm que fazer, e têm que protestar, e têm que criticar, e têm que fazer formação. Não, às vezes o melhor nesses momentos é acolher o pessimismo, é olhar para as pessoas e dizer: você está certo em estar mal, você está certo em não querer militar, você está certo em olhar para o futuro e só ver sombras, você está certo em olhar para a política e não esperar nada dela, você está certo em olhar para a esquerda radical e achar que dali não vai sair nada, porque não vai nada. Você está certo em olhar para a esquerda hegemônica e achar que é um bando de desgraçado miserável. Porque é um bando de desgraçado miserável. Salvo uma outra exceção. Acolher o sofrimento, a dor de estar no pessimismo, assumir o lugar da impotência, poderia dar a nós, da esquerda radical, creio eu, um aspecto humano para atrair as pessoas que nós não temos. E que nós mentimos que temos, mas não temos. Ninguém em sã consciência consegue ter motivação para trabalhar, estudar, pagar as contas, cuidar da casa, cuidar de pessoas ao seu redor, tentar se divertir e ainda ter tempo para, diante de uma conjuntura horrível, desgraçada, e que só nos leva a pensar que o futuro é só escuridão, que a gente, militando, vai transformar essas coisas. Aonde? Militando aonde? Em partidos que não têm efetividade política nenhuma. Ou em partidos que, no poder, executam o mesmo programa que a direita e a extrema-direita têm executado no plano econômico. Então, ao invés de a gente se colocar nesse lugar de um otimismo, que aí eu acho que o contraponto do pessimismo niilista, de que está tudo acabado, acabou e pronto, é o otimismo ingênuo de que o marxismo por si só vai produzir alguma coisa, porque é o marxismo. A gente precisa sair desses dois lugares para assumir uma postura de um pessimismo responsável, um pessimismo revolucionário, aquele que não só aceita do ponto de vista científico da produção de uma teoria social as formulações concretas de que as coisas não estão bem, que a esquerda hegemônica já não pode ser chamada de esquerda, ainda que assuma esse lugar simbólico no senso comum das pessoas, e isso prejudica demais o restante da esquerda. Assumir também que a esquerda radical está em péssimas condições, ainda que tenha melhorado, mas melhorou muito pouco diante daquilo que precisaria estar nesse momento. Ainda não tem efetividade política, salvo pontuais exceções. E, principalmente, assumir que as pessoas têm o direito de estarem
absolutamente esgotadas da política, seja ela política em geral, seja ela política de esquerda. Porque, de fato, tudo o que aconteceu nos últimos anos nos leva a um cansaço. Ah, Eribaldo, mas tem aquele poema que diz que a pessoa que milita um dia é não sei o quê, e milita dois, e milita a vida toda, é um herói. Meu amigo, nós não somos heróis. Que bom que houveram na história da esquerda. Mas ninguém precisa ser esse herói para fazer uma revolução. Ninguém precisa ser Carlos Marighella para fazer a revolução. Porque a revolução não contou somente com Carlos Marighellas, com Stalins, Trotskys, Lenins, Rosa Luxemburgo e etc. Contou com um monte de gente que talvez estivesse pessimista naquele momento, talvez só quisesse algum ganho imediato. Como a gente pode assumir esse lugar de vulnerabilidade, de fragilidade? Porque todo ser humano ele tem suas fragilidades. Se um partido, se uma organização se mostra frágil, não no sentido de fraca, mas no sentido de uma fragilidade que nos fortalece, nos coloca na posição de humanidade. Porque é isso que, inclusive, Adorno vai falar um pouco sobre isso na lógica de identificação com a extrema-direita. A extrema-direita ela consegue produzir uma identificação que é, ao mesmo tempo em que ela aparece como algo acima do indivíduo, o líder, né, aparece algo como acima do indivíduo, aquele que produz a lei, ao mesmo tempo ele é como eu e você. Ele é comum. Como a gente da esquerda radical pode aparecer como comum? A minha resposta é partilhando a dor de existir nesse momento tão difícil. E por isso eu falo aqui, você tem o direito de ser pessimista. Só tome cuidado para não transformar esse pessimismo, essa análise da dificuldade de viver nesse mundo, em uma profecia autorrealizada, em algo que significa o fim da história. Porque enquanto houver vida humana, a história não terá acabado. Claro, o capitalismo está fazendo de tudo para que a vida humana deixe de existir. Mas enquanto existir, a história está em aberto. Haverá a chance de virar o jogo. Haverá a chance de mudar as coisas. Mas a gente tem razão de estar pessimista. O horizonte não aparece como nada fácil. As dores do medo do futuro, do desemprego, da falta de dinheiro, da inércia política de toda a esquerda, faz com que a gente tenha justificadamente muita dor, muito medo e muito pessimismo diante do futuro. Mas isso não significa que acabou. E isso não significa, ao contrário do que muitas organizações e do discurso militante coloca, que você tem que sair desse pessimismo, porque se você não sair, você não é um marxista, leninista e não sei o quê, um trotskista, um ista qualquer aí. Você tem razão de estar pessimista. Só não acredite em nenhum momento que acabou. Parece que acabou? Parece. Parece que estamos muito derrotados? Parece. As próximas 2 décadas, pelo menos, eu acredito que vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Há muito medo em mim. Mas isso significa apenas que esse é o tempo histórico que eu tenho que lidar. Esse é o tempo histórico que estamos lidando. Eu estou muito pessimista. Eu tenho muito receio. Eu me afastei da militância, mas não me afastei da política. Eu espero que você que também está muito pessimista, que abandonou a militância, que acha que não dá mais, que entenda que não se trata de achar ou não achar que dá. Dá porque a história sempre disse que dá. Porque a história está em aberto. E que mesmo que as dificuldades aumentem, não significa que acabou. Significa apenas que a gente precisa levar a sério as dificuldades. Expor as nossas vulnerabilidades. Para que a gente se veja como humano, que está construindo algo humano. E não como heróis revolucionários, mas como humanos revolucionários. Para que, quem sabe, a partir desse lugar de humanidade e de aceitação da vulnerabilidade e das falhas e dos erros, a esquerda radical consiga finalmente se reconstruir para ser finalmente efetiva no processo político. E que consiga não só tomar a hegemonia de um campo da esquerda, que não merece mais ser chamado de esquerda, que é inimigo do povo, mas bater de frente e mostrar que quem é antissistema não é a extrema-direita. Somos nós. Nós somos antissistema. Eles não são. E a gente tem muito mais condições de mostrar isso do que eles. Mas antes de a gente mostrar simplesmente, a gente precisa se reorganizar, precisa se reestruturar. E, para mim, passa pelo lado de acolher a nossa própria vulnerabilidade, acolher o nosso próprio pessimismo, o nosso próprio sofrimento diante dessa situação, até para que a esquerda radical veja quais são os erros que ela continua cometendo, para que ela finalmente possa mudar. Uma pessoa invulnerável não faz autocrítica. Uma organização invulnerável não faz autocrítica. É preciso estar vulnerável para se abrir à autocrítica e à reformulação dos seus caminhos e passos teóricos. Mas isso passa, inclusive,
por acolher o seu sentimento de que as coisas não estão bem e que as coisas estão difíceis. E por isso, você pode ser pessimista. Portanto, que entenda, a história, meu amigo, queira você ou não, pode mudar. Mas para mudar, ela depende também de você. É isso, valeu pelo vídeo de hoje. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal.